Vamos ver agora. Tá me ouvindo? Se você estiver me ouvindo agora, você diz. Se o áudio estiver legal. Se vocês estiverem conseguindo me ouvir. Ah, ótimo. Acho que é porque não estava conectado direitinho aqui. Gente, quem for participar, eu faço questão de ver vocês. Não podem não fugir. A gente vai conversar. Se vendo, de preferência. Hoje eu tô teoricamente sozinha, mas não tô sozinha porque eu tô com vocês. E vai ser bem legal esse bate-papo. Maria Denise, paciente linda. Como a gente conversa sobre palavra, né, Denise? Vamos nos aprofundar mais um pouquinho hoje. Ver o que é que a gente pode fazer para usar essa arma a nosso favor. Esperar só mais um pouquinho para ver se entra mais alguém para a gente já conversar, e quem for entrando depois vai pegando o bonde andando. Mas estou muito feliz que vocês já tenham chegado, viu? Muito obrigada pela confiança de conversarem comigo, de me ouvirem. Marta, bem-vinda. Deixa eu só mandar aqui, ver se eu consigo mandar o informativo de que a gente já vai começar. Que daí a gente vai conversando com quem chegou na hora. Tenho certeza que vocês têm muita experiência para compartilhar a respeito de palavras positivas, negativas. Fabiano, obrigada pela presença. Fabiano Costa. Vamos esperar só mais um pouquinho, tá? Tem muita gente que está chegando do trabalho, está se organizando. E aqui a gente vai ter uma troca de experiências muito legal. Boa noite, Marta. Um beijo, minha amiga. Quem quiser participar, já vai me dizendo aí, aqui no chat, para eu poder só ter uma ideia de quem vai querer falar. Se possível, se todo mundo puder falar, para mim tá ótimo, porque eu tenho certeza que todo mundo tem muita experiência a respeito do que a gente vai falar. Eu acho que agora eu aprendi como é que faz para colocar. Mas senão a gente aprende junto. Se você quiser indicar essa live para alguém, vai nesse aviãozinho que está aparecendo aí na tua tela e você consegue mandar pelo direct para quem você quer que assista. Vai ser muito interessante. Eu acho que é um assunto que dá pano para manga, com certeza, a questão das palavras. Matheus, bem-vindo, Matheus.
Vamos conversar. Quem for querer falar, como eu já avisei, gente, só me diz aqui, tá? Que é para eu poder colocar na ordem certinha, pra gente poder conversar, tá? Mas é de suma importância que vocês participem junto comigo. Eu não vou conseguir fazer nada sozinha, tá? Patrícia, obrigada, Patrícia. Já tem gente dizendo que tá com saudade do Álvaro. Maíra. Bem-vinda, Maíra. Iana. Bem-vinda, Iana. Acho que é Iana. Acho que é Iana. Oi, Patrícia. Bem, vamos começar com quem já tá na área, tá? Álvaro tá ótimo, graças a Deus. Aqui eu não tô conseguindo ver pela fotinha quem é. Exemplo de fé. Não tô conseguindo ver quem é pela foto, reconhecer. Mas vamos começando. Primeiro, muito obrigada a vocês. Mais uma segunda-feira a gente tá aqui junto para um bate-papo. Semana passada nós tivemos com a psicóloga Fabiana. Hoje estou eu sozinha, entre aspas, que não estou sozinha, estou com vocês. E hoje a gente vai fazer uma live interativa em que eu gostaria muito que vocês entrassem ao vivo para a gente conversar. Então, o objetivo dessa live é falar do poder das palavras, do poder daquilo que a gente profere. Então, isso não tem nada a ver com religião, isso não tem nada a ver com positivismo, com otimismo ou com negativismo e pessimismo. Isso tem a ver com neurociência, com aquilo que é comprovado cientificamente, que o nosso cérebro recebe tudo aquilo que a gente fala e automaticamente ouve, tá? Para começar, eu não posso falar de neurociência sem falar de Eric Kandel, que é um dos ícones da neurociência, e que quem puder já anota aí para assistir um documentário lindo que tem sobre Eric Kandel. Ele foi um sobrevivente da época da perseguição ao povo judeu, e ele relata como tudo aconteceu na vida dele durante aquele período. Ele tem a oportunidade de voltar, se não me engano, até a Polônia, que era a região que ele morava, se não me engano. Mas é muito interessante como ele fala como a visão, como a audição, como tudo isso interfere no nosso desenvolvimento, né? Ah, tá. Você é exemplo de fé, não é isso? É da escola do Álvaro. Que bom que vocês estão aqui, muito bom, né? Muito obrigada mesmo. Gigi também, muito obrigada pela presença. Então a gente vai falar justamente sobre isso, sobre esse poder da palavra, o poder daquilo que a gente fala, né? O nosso cérebro, ele de certa forma, ele é um pouquinho tolo, vamos dizer assim, né? Ele não consegue distinguir o que é real do que é imaginário. Então, muitas vezes aquilo que a gente repete muitas vezes, para ele acaba se tornando verdade e a gente acaba vivenciando aquilo que a gente fala. Eu queria que nós começássemos falando sobre o impacto das palavras negativas e positivas sobre a nossa própria vida. Eu acho que vocês, assim como eu, têm uns momentos da nossa vida em que a gente realmente tende a proferir algumas coisas sobre a nossa vida negativas, né?
algumas coisas que, se talvez a gente pensasse um pouquinho melhor, não diria. Hoje, entendendo um pouquinho de nada, porque é o universo, a neurociência é um universo. Hoje, entendendo um pouquinho de nada que eu entendo, eu percebo o quanto aquilo que eu falo para mim mesma tem poder, né? A questão de você se autoafirmar, né? Você reconhecer que, poxa, o meu cérebro ele pode ter áreas despertadas através da minha palavra. Então, quando a gente fala para a gente mesmo, a gente acaba usando dois fatores potenciais, que é a fala e a audição. Você está falando e ao mesmo tempo você está ouvindo. Então, a importância da gente proferir palavras positivas sobre a nossa vida. Sabe aquela pessoa que está o tempo todo, eu não consigo fazer, eu não consigo, eu queria tanto voltar a estudar, eu queria tanto fazer tal coisa, mas eu não consigo. E o não, ele vem sempre no começo da frase. Então, o não, ele é captado automaticamente pelo cérebro e a tendência é que cada vez mais realmente você não consiga. Não é isso? Eu posso abrir aí para vocês e pedir para que vocês compartilhem suas experiências sobre essa questão da força dessas palavras negativas e positivas sobre a sua vida. Se alguém quiser partilhar algo, para mim vai ser de suma importância. Eu tenho certeza que para quem está online também vai ser ótimo ouvir um pouquinho sobre isso. Eu mesma tenho inúmeras experiências sobre o poder da palavra na minha vida. Oi, Edila. Espero que você esteja bem, bem-vinda. Então, eu durante muito tempo, quando eu resolvi voltar a estudar, eu pensava muito, eu acho que eu não vou conseguir dar conta de outra faculdade a essa altura do campeonato, já com filho, criança, precisando de atenção, casada, precisando dar conta do trabalho, dar conta do filho, dar conta da casa. E eu dizia, eu acho que eu não vou conseguir. E aí, quando eu comecei a estudar mais a fundo essa questão da palavra, eu percebi que eu dizer para o meu cérebro que eu posso fazer já é uma parte do caminho alcançada, já é um passinho, né? Eu não lembro quem foi que falou, mas que uma caminhada começa com o primeiro passo. E o seu cérebro, ele precisa desse start, desse, vamos, eu posso não conseguir na mesma velocidade dos outros, mas eu vou conseguir. Vou na minha velocidade para tentar alcançar o meu objetivo. E quando a gente começa a se autoafirmar, a gente começa a ver os resultados. A gente começa a ver que você é capaz de fazer muito mais do que você pensa. E isso, eu volto a dizer, isso não é positivismo, isso é neurociência, né? O nosso cérebro, ele tem milhões de atividades a serem desempenhadas e elas só vão ser desempenhadas a partir do momento que a gente disser, poxa, consigo. Posso não conseguir no tempo de fulano, do jeito de fulano, mas eu vou conseguir, né? Oi, Dandara, boa noite. Então, eu queria saber de vocês, se tem alguém com alguma experiência com relação a isso que eu falei, da questão do poder da palavra positiva, do poder da palavra negativa, se tem alguma experiência para contar a respeito disso. Se você não quiser entrar aqui junto comigo ao vivo, você põe aí no chat, que é para eu conseguir ver e compartilhar a sua experiência, mas eu adoraria se vocês entrassem, tá? Essa questão da palavra sobre a nossa vida é determinante. Força de vontade também. Força de vontade, Edila. Exatamente. Exatamente. Se a gente não tiver, é muito pouco provável que a gente alcance alguma coisa. Porque a nossa tendência é nos acomodarmos com determinadas situações. Então, se eu estou na minha zona de conforto e eu vou encarar um relacionamento novo, um desafio novo, iniciar um processo de aprendizado novo, e às vezes a gente diz, mas tá tão cômodo desse jeito, então deixa como tá.
E a gente precisa justamente dessa força de vontade, né? É a questão quando a gente diz, né? Eita, eu vou começar a fazer regime no sábado. A gente diz isso. Mas daí eu vou deixar para começar na segunda-feira. Então, seu cérebro já entende que aquilo foi adiado. Se foi adiado, não é algo importante, é algo que fica em segundo plano. E quando chega na segunda-feira, geralmente a gente não começa. Geralmente a gente adia novamente. Quem diz, já fiquei até agora, então vou segurar mais um pouquinho. Então eu queria ouvir alguma coisa aí de vocês, da parte de vocês dessa questão. A Edla já falou da questão da força de vontade, exatamente, sem ela a gente não consegue. A dieta é uma coisa, todo mundo na segunda-feira é o dia universal da dieta. Exato, Edla, às vezes é muito difícil sair da nossa palavra, da nossa zona de conforto, mas aí é que tá, se a gente não pôr o pé fora da caixinha, a gente não vai sair. E às vezes a gente usa o fato de não sair da caixinha, eu costumo dizer que como uma bengala para justificar determinada situação. Então às vezes eu digo, tá tão difícil de sair de determinada situação, então por isso que eu continuo assim, né? A gente fala muito também disso na questão do adoecimento, né? Tem muita gente que sofre de determinadas enfermidades e às vezes aquilo é usado como uma bengalinha para justificar algumas atitudes, não é isso? Deixa eu ver aqui quem foi que falou mais. Palavras positivas trazem saúde? Com certeza. A gente não tem ideia do que floresce no nosso cérebro quando a gente gera, quando a gente fala palavras positivas. E de quanto a gente adoece quando a gente fala palavras negativas. Isso falando pra gente, tá? Já já a gente vai falar quando a gente fala pros outros, que eu acho que é pior ainda. A Marta disse que só fala na segunda, mas nunca faz. Se você disser que vai começar naquele dia, você consegue começar. Mas se você protelar para outro dia, é muito pouco provável que você consiga. Dandarinha colocou aqui, realmente nem sempre estamos separados para sair de nossa zona de conforto. Tudo vai depender de força de vontade, né? Temos que ter muita, com certeza. A Edla colocou aqui, primeiro passo é iniciar, o primeiro passo é fundamental. A Elba, que é professora de Álvaro, colocou, inicie hoje. Exatamente. Precisamos tirar todos os obstáculos que muitas vezes criamos eles. Exatamente, Dandara. Muitas vezes os obstáculos são criados por nós mesmos. Exatamente. Não adianta a gente empurrar a culpa para ninguém, porque não é. A culpa é nossa. E esse empurrão, Kátia, quem vai dar é a gente mesmo. Se a gente for esperar um empurrãozinho externo para que a gente dê aquele passinho que a gente precisa dar de tomada de decisão, se a gente for esperar que outra pessoa faça isso, vai ser difícil. A gente precisa se automotivar, né? A gente precisa dizer, não, eu quero, eu consigo, e mesmo que eu não consiga, mas eu tentei, né? A gente vai tentando e a gente vai vivendo, mas a gente precisa ser, sem dúvida, sem sombra de dúvida, o motor gerador de energia para as nossas vidas. Não dá para ser outra pessoa. Tem que ser a gente, tá bom? Ai, minha gente, eu queria falar com vocês ao vivo. Eu não gosto não de ficar lendo só, quero ver vocês. Quero muito ver vocês. Vamos entrar aqui para conversar. Vamos lá. Exato, Kátia. Antes tarde do que nunca. Pelo menos pela minha crença, eu creio que a gente só tem uma vida só. Então, cada um tem a sua crença, mas eu acredito que a gente só tem uma vida só. E para a gente viver essa única vida que a gente tem de forma medíocre, é complicado.
Porque a gente vai chegar no final da vida e vai dizer, poxa, eu devia ter feito, eu podia ter feito, mas não vai dar tempo mais. Né? Não é melhor fazer agora? Não é isso? O empurrão é interno. O empurrão é você mesmo que se empurra. Você mesmo que você dizer pra você, ó, bora despertar, bora, não dá pra se entregar. Tati tá dizendo que não gosta de falar ao vivo. Ô, minha gente, é porque eu gosto de falar demais. Então, pra mim, ao vivo, sem ser ao vivo, eu gosto de falar mesmo, entendeu? Mas eu queria tanto conversar com vocês. Eu bolei essa live pra gente conversar. Mas vamos para outro ponto, já que pelo jeito, ninguém tem experiência para contar ao vivo, só no chat. Alguns contaram algumas experiências sobre a questão da automotivação, a questão da nossa necessidade de despertar de forma positiva. E de forma negativa, às vezes a gente faz isso sem a menor dificuldade. Júnior, do Coleção Bento, colocou: as palavras de fato têm um grande poder, sendo capazes de motivar, emocionar, aproximar, decepcionar, afastar e derrubar. Realmente, Júnior. De fato, as pessoas precisam mudar a forma de pensar sobre tudo isso. Exatamente. Tudo passa pelo processo do pensamento. Se eu penso que falando tal coisa sobre a minha vida, isso não vai ter reflexo nenhum, a gente já tem um problema para resolver. Porque tudo aquilo que eu profiro sobre mim mesma, eu estou gerando aquilo no meu cérebro e o meu cérebro vai começar a entender que é aquilo a verdade. Não tem aquela história de repita uma mentira várias vezes e ela se tornará verdade. Para o nosso cérebro, a gente não precisa repetir muitas vezes, não. Viu? A gente precisa dizer só algumas coisinhas e ele já capta a mensagem e torna aquilo real. Tá? Vamos pular para o outro tópico, que é a questão do impacto das palavras positivas e negativas sobre outras pessoas. Isso, Júnior, uma grande prova é o momento que estamos passando. Um grande exemplo é dizer que não consegue estudar em casa. Tem muita gente dizendo que não consegue estudar em casa e tá sendo difícil. Eu já vou deixar a deixa aqui para vocês, depois eu já vou dar a deixa. Próxima segunda-feira a live vai ser sobre dificuldades no ramo da educação, que vai ser com o pessoal do Colégio São Bento. Então segunda-feira tem outra live, tá? As mães de plantão, as tias de plantão, já prepara aí para segunda-feira. Júnior, você quer entrar aqui comigo para falar alguma coisa com relação a isso que a gente falou? Do poder da nossa palavra positiva ou negativa sobre nós mesmos? Ainda dá tempo. Exato, Patrícia. Patrícia, você quer entrar para falar aqui comigo? Se você quiser, me diz aí. Queria conversar, minha gente. Não gosto de ficar falando sozinha, não. Se bem que vocês estão interagindo aqui, mas eu gosto de falar vendo a pessoa. Ana Luísa, bem-vinda. Elba, é difícil. Mas vamos vencer, com certeza. A Elba também, se quiser entrar comigo. Elba que tem sido um braço aqui me ajudando nessa questão de aprendizado nesse período. Ela está dando umas aulas ao Álvaro. Isso, é inovador, porém necessário. Aqui é muito interessante essa questão de inovação, porque é o que a gente precisa fazer o tempo todo. A gente precisa estar se inovando o tempo todo, a gente não pode deixar juntar teia de aranha na gente, não. A gente tem que estar se inovando o tempo todo. E isso é que eu não consegui lembrar do tema que a gente tinha colocado. Próxima segunda-feira a live é desafios do ensino à distância e a questão da
da participação dos pais nesse processo de aprendizagem na semana que vem, exatamente. Exatamente. Patrícia, você quer entrar aqui comigo? Patrícia me disse hoje de manhã que gosta de falar. Na próxima, certo, Elba? Então vamos para o próximo passo? Vamos. Impacto das palavras positivas e negativas sobre as pessoas. O assuntozinho complicado de falar. Será que alguém tem alguma experiência para contar sobre isso? Eu tenho várias. O novo assusta, sem dúvida, Cátia. Mas não dá para viver de quinquilharia do passado, não. Vamos inovar. Falando um pouquinho a respeito dos impactos das palavras negativas e positivas nossas sobre as pessoas. A gente precisa se policiar o tempo todo sobre o que a gente profere acerca das outras pessoas, né? O relacionamento interpessoal, ele é muito difícil, porém, ninguém nasceu para viver só. A gente nasceu para se relacionar. E não tem como você viver se você profere o tempo todo umas palavrinhas que você, na dúvida, seria melhor que você ficasse calado, né? A questão do você lançar sobre o outro palavras que venham a desanimar o outro nessa caminhada, porque a vida é uma caminhada, é cada um no seu caminho e cada um sabe as pedras que tem no seu caminho. E se a gente vive assim de forma a lançar palavras que poderiam ser evitadas, a gente tende a estragar muitos relacionamentos. Eu digo por experiência própria que eu tento me policiar o máximo possível para evitar palavras negativas sobre as pessoas. Eu estava até conversando hoje com uma amiga e ela me perguntando a respeito de excesso de peso, de que se eu sempre fui assim um pouquinho mais magra. Então eu falei, sabe de nada. Fazer que nem o culpado de Washington lá, sabe de nada, inocente. Eu sempre fui uma criança gordinha, forte, né? E eu não estou dizendo isso, olha, de jeito nenhum, não distorçam o que eu vou dizer, em detrimento de quem é gordo, magro, para mim não faz diferença. Mas no momento em que uma criança de 12 anos, 12 para 13 anos, ela está passando do processo de infância para entrar no processo da adolescência, ela tem todo aquele processo de aceitação, de ser parte integrante de um grupo. E quando eu tinha, acho que uma faixa de 11, 12 anos, eu ouvi de uma pessoa que era de suma importância na minha criação, uma pessoa da família, de suma importância na minha criação, eu ouvi essa pessoa dizer isso aqui para mim. Veja, eu tinha acho que 11 para 12 anos de idade. E eu ouvi essa pessoa dizer assim para mim, você é gorda, você vai continuar gorda e ninguém vai querer casar com você porque você vai ser gorda e você vai ficar feia. Então, eu falar isso hoje, para mim, talvez não tenha tanto valor. Mas para uma criança de 11, 12 anos, é você jogar assim, ó, um monte de faca em cima da criança e condená-la àquilo que está sendo dito. E quando eu ouvi isso com essa faixa de idade, eu coloquei na minha cabeça, eu não quero ser isso que essa pessoa falou que eu vou ser. O fato de ser gordo ou magro, isso não denigre ninguém. Mas naquele processo, para mim, fez toda a diferença. E a partir daquele momento, eu entrei em um processo de querer emagrecer aos 12 anos de idade, com uma dieta. Palavra sobre mim, ela tinha total influência na minha criação. Então, de certa forma, aquela palavra dita por uma autoridade na minha vida
me deixou marcas até hoje. Então, até hoje eu tenho essa questão de estar o tempo todo preocupada se eu vou engordar, se eu... Sabe, quando eu engravidei, eu engordei muito pouco. Foi só... A minha médica dizia, minha filha, você só tem o peso da barriga, porque você não engordou. Porque eu tinha essa questão de me manter de forma de que eu não desse razão àquela pessoa pelo que ela disse. E aquilo me mostrou o quanto as palavras têm poder sobre a vida das pessoas, né? Até hoje ainda é um pouquinho complicado falar disso, porque eu entendo que aquela pessoa naquele momento perdeu uma grande oportunidade de me jogar para cima e fez questão de me jogar para baixo. E quantos de nós, muitas vezes, fazemos isso com as pessoas? Né? Quantos de nós, muitas vezes, poderia impulsionar as pessoas e a gente faz questão de... Não, eu não posso impulsionar essa pessoa porque corre o risco dela se sobressair da minha posição. Então, que a gente possa, assim, investir no outro, sabe? De dizer, ó, fulano, você pode ter defeito, mas você é bom nisso. Mas você pode ter... Aí, muitas vezes, a pessoa diz, não, mas eu sou meio fraco em tal área, sei o quê. E da gente dizer pro outro, não, você pode ser fraco nesse lado, mas você tem um lado que é massa, que dá pra gente fazer muita coisa e dá pra gente esquecer aí, bora esquecer esse lado aí que você falou negativo. E bora impulsionar o lado positivo que você tem, que a gente vai fazer, vai abalar. Isso não quer dizer que a gente não tenha defeitos, a gente tem. Mas, com certeza, se a gente começar a impulsionar a qualidade das pessoas na nossa vida, a gente tende a viver melhor. Deixa eu ver quem foi que falou aqui. Temos que ter muito cuidado com a palavra, realmente. A Elba colocou aqui, hoje a nossa sociedade está muito diferente do tempo de meus familiares, que meus familiares tinham a minha idade. Penso que tudo que vem de novo é necessário para a nossa compreensão e respeito. Todos temos pontos de vista, com certeza. É verdade, Elba. A questão é se colocar no lugar do outro. Quando eu passei por esse processo, aos 12 anos de idade, eu fiz uma promessa para mim mesma de que eu faria de tudo para não jogar as pessoas para baixo. Não sou, assim, excelente pessoa. A gente tá na roda viva o tempo todo. De vez em quando a gente dá umas escorregadas, dá umas falhadas. E aí entra outra questão da gente reconhecer que fez alguma besteira e que precisa voltar atrás, né? E se possível, gente, faz isso na mesma hora que caiu a ficha. Não deixa para fazer depois. Porque essa questão dessa pandemia veio para mostrar pra gente o quão frágil é a nossa vida. Essa questão de dizer, eita, eu errei com fulano hoje, então quando for amanhã, eu vou pedir desculpa para ele. Se isso fosse há muitos anos atrás, que a gente tinha que passar por uma cabine telefônica para fazer uma ligação, isso aí ainda podia ser justificado. Mas hoje que todo mundo tem o WhatsApp, tem Instagram, tem o celular que hoje nem serve muito para ligar, né? A gente usa para outras coisas, mas para fazer ligação é muito difícil a gente ligar, fazendo ligação mesmo. Mas se fez alguma coisa que tem certeza que, poxa, que ratada, poderia ter impulsionado essa pessoa e joguei ela para baixo. Corrige na hora. Liga, manda sinal de fumaça, manda WhatsApp, manda direct, faz, pede desculpa, porque a gente não sabe dele amanhã. A gente costuma ver muito nos velórios, né? Aquele chororô, aquele alvoroço. Eu não estou rebaixando os sentimentos de ninguém, mas muitas vezes acontece de tudo aquilo ali também conter um pouquinho de remorso por coisas que eram para ser ditas enquanto a pessoa estava viva. E aí a gente vai protelando, vai deixando para amanhã, e o nosso cérebro vai entendendo de que não é tão importante, de que pode ser adiado, de que a pessoa vai estar lá amanhã, né? Eu ali com a doutora Elizabeth, a gente tem aprendido, eu tenho aprendido desde que eu comecei a trabalhar com ela, essa questão da gente
geral positivo. Geral positivo. Não tem como a gente viver só no negativismo. A gente recebe muitas vezes pessoas ali que chegam arrasadas por problemas e tudo mais. Mas a gente precisa gerar. Quem a gente atende ali, quem eu atendo ali, sabe que eu estou o tempo todo brincando e puxando uma conversa e contando uma piada e a gente ri e a gente brinca. E ali eu estou despertando no cérebro de vocês coisas que vocês naquele momento talvez não entendam, mas que o cérebro de vocês está processando ali. Então, você pode ser boa nisso. Você, vamos acordar, vamos acordar. Né? Às vezes quando eu estou brincando com alguém, ou dizendo alguma palavra, impulsionando a pessoa, eu imagino o cérebro dela acordando, os neurônios acordando. Então você tem capacidade de fazer isso, bora, vamos acordar, vamos perseverar. Isso, Kátia, vamos ser perseverantes, vamos ser otimistas, vamos acordar. E a mesma coisa eu consigo imaginar quando eu digo uma coisa negativa, que eu digo, poxa, o que é que eu fiz no juízo daquela pessoa? Né? Por quanto tempo será que aquela marca vai ficar guardada ali naquela pessoa? Por quanto tempo será que essa mancha vai ficar? E será que eu vou conseguir apagar? Porque não, digamos que você pega uma caneta com o avanço da tecnologia para a época, eles inventaram aquelas borrachas que apagavam as canetas, quando a gente escrevia de caneta. E mesmo quando a gente apagava com aquela borrachinha ali, ficava a marca ficava no papel. A gente apagava, mas a marca ficava lá. Então é a mesma coisa que a gente faz quando a gente profere alguma coisa negativa, a gente vai tentar apagar depois, a gente pede desculpa, a gente muda de atitude e tal, mas a palavra já foi dita, né? A marca já foi gerada naquela pessoa. Isso, Patrícia, gerar o positivo. A gente tem que ser gerador de positivismo. Gente, não dá para viver com negativismo o tempo todo. Depois das palavras ditas fica difícil realmente de apagar, Kátia. E é muito provável que essas marcas fiquem aí por um bom tempo e as pessoas acabem reproduzindo algumas atitudes, mesmo inconscientemente, com base naquilo que a gente falou de negativo. Realmente. Minha gente, ninguém vai querer entrar para conversar aqui comigo, eu não acredito. Todo mundo falando tanto aqui no chat. Vocês estão com vergonha, é? Não é vergonha não, minha gente. Bora trocar experiência aqui. Agora deixa eu falar um assunto que tá me inculcando desde de manhã e que eu não podia fechar essa questão de palavras ditas sobre os outros sem falar nisso. Palavras ditas positivas e negativas sobre as nossas crianças. Eu não sei o que é que você pensa quando eu falo nisso. Mas essa minha experiência, aos 12 anos, ela me fez ver o tanto de cuidado que eu preciso ter daquilo que eu falo com o meu filho. Eu costumo ouvir muitas coisas e às vezes eu fico até chocada com o que algumas mães dizem e proferem a respeito de seus filhos. Nesse processo de pandemia, onde muitas crianças, todas as crianças na verdade, ficaram sem poder participar da escola, não enrole não, viu, Dandara? Tudo tímido e você também, que eu queria que você falasse. Eu tenho um assunto para falar com você sobre isso. Sim, como eu estava falando, essa questão de as crianças estarem em casa, estudando em casa. Como a gente eu moro em casas assim muito próximas, infelizmente, minha gente, às vezes eu consigo ouvir algumas coisas assim, né? Dos vizinhos. E às vezes eu escuto umas palavras proferidas a respeito das crianças. A gente como pais, como familiares mais próximos, tudo que a gente disser a uma criança, aquilo para ela vai ser entendido como uma verdade. E o cérebro dela automaticamente vai entender que aquilo é uma verdade. Não diga jamais, esse menino é burro. Esse menino não sabe fazer nada. Esse menino não vai dar para nada.
Ah, não, já tentei. Já tentei de tudo, esse não é burro mesmo, é jumento. Tem gente que fala assim, gente. Então, eu acho que as pessoas não têm noção do poder que está sendo gerado, de tudo que está sendo gerado na cabecinha das crianças que estão ouvindo isso, e não conseguem entender a influência que aquilo vai ter para o resto da vida das crianças. Oi, Dani. Vestindo Dani Chaves, tá, minha gente? Fazer a propaganda dela. Dani Chaves, Valentina. Amo. E a gente não consegue entender o poder que a nossa palavra tem sobre as nossas crianças. Então, se você sabe que vai perder a paciência, que vai explodir, sai de perto, dá uma respirada e volta. Porque eu sei que não é fácil. Lidar realmente não é fácil. Mas sai de perto. Se vê que a panela de pressão já está a ponto de... sai de perto da criança, deixa a criança um pouquinho sozinha, mas não explode. Não diz coisas que depois você vem a se arrepender. Porque para uma criança, até você mostrar que você se arrependeu, aquilo já ficou registrado no cérebro. Então a criança ela vai lhe abraçar, ela vai lhe aceitar, ela não vai guardar rancor. Mas no cérebro aquilo ficou registrado. A minha mãe falou que eu sou burro. A minha mãe falou que eu não posso. Então, toda vez que aquela pessoa for desafiada a fazer algo, ela vai dizer, ah, não. A minha mãe, que me gerou, disse que eu não conseguia. Tu acha que eu vou conseguir? Então, vamos ter muito, muito, muito cuidado. Eu ouvi uma vez um relato, toda vez eu troco, minha gente, Thomas Edison com Thomas Jefferson, eu fico meio embolada entre os dois. Mas foi um desses dois Thomas, em que o cara era o top. E por ele ter essa agilidade cerebral e tudo, a escola enviou uma cartinha para a mãe dizendo que não daria mais conta de dar aula a ele, porque ele não se adequava dentro dos parâmetros da escola. E a mãe dele pegou essa cartinha, foi com ele para casa, e quando chegou em casa, ele perguntou à mãe o que era que tinha naquela carta, o que era que tinha sido dito para ela. E ela disse, ah, meu filho, o que eles disseram é que você é muito bom para aquela escola, que eles não estão conseguindo dar conta da sua educação porque você é muito bom. Então, a partir de hoje, a mamãe vai educar você em casa. E o cara que foi, acho que foi Thomas Jefferson, se não me engano, que foi um grande presidente dos Estados Unidos, ou foi Thomas Edison. Eu sempre confundo os Thomas, mas foi um desses dois. Então, a questão da gente pegar e impulsionar essa galerinha pra cima, sabe? No meu blog eu falo muito sobre isso, porque eu vivi algumas situações com o Álvaro, com o meu filho, em que eu tinha tudo realmente para jogar ele para baixo. E durante algum tempo eu agia dessa forma, né? De certa forma, eu queria reprimir ele para agradar os outros, para que ele se enquadrasse naquele parâmetro determinado. E aquilo foi muito ruim. Até hoje tem alguns comportamentos que eu digo, poxa, eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter agido daquela forma. Mas tudo na vida da gente é aprendizado. Então a gente segue aprendendo. Como eu disse na live com a Fábio, a gente fazer igual a peixinha, a Dory. Vamos continuar a nadar, vamos continuar a tentar e vamos tentar fazer de forma que essas crianças possam ser adultos com a mente curada. E durante esse período de pandemia, a gente pôde ver como é difícil a gente manter a sanidade dessas crianças. Quando a gente, que devia ser o alicerce, o esteio para eles durante esse período, a gente está totalmente descontrolado. A gente está sem saber o que fazer, está desnorteado, e as crianças vêm buscar apoio na gente e a gente está sem conseguir fazer isso. E a tendência é a gente gerar
uma geração, a gente criar uma geração de adolescentes, de jovens bem doentes depois dessa pandemia. Eu imagino o número de pessoas que vão aparecer com toque depois de tudo isso, por conta de palavras ditas, de atitudes feitas por pessoas que seriam seu alicerce, e de como seria bom se a gente pudesse jogar essa galera para cima e essa galera poder dizer daqui a um tempo: no processo de pandemia, eu pude aprender muito com os meus pais. No processo de pandemia eu pude ver como eu sou bom, como eu sou criativo, como eu posso fazer uma coisa virar outra e como eu posso otimizar o meu tempo e fazer com que ele seja produtivo. A minha mãe me mostrou que eu sou capaz de ser criativo, né? E essa questão das palavras, já a gente está encerrando, essa questão das palavras é de suma importância. Tem um laboratório aqui em Maceió, eu vou fazer propaganda de graça, que eu costumo fazer lá no consultório, falar deles, que eu sou apaixonada no trabalho deles, que é o Proclínico. E eles têm lá o Proclínico Kids, onde eles fazem os exames laboratoriais só para crianças, eles têm uma parte separada. E todas as vezes que a criança vai fazer exame de sangue, o psicopedagogo vai até ele e começa a conversar com ele, dizer o quanto ele é corajoso, o quanto aquilo vai ser fácil, o quanto vai ser legal aquilo. E no final eles dão um certificado de coragem com o nome da criança preenchido. E tá com poucos dias que eu levei Álvaro para fazer uns exames lá. E quando a gente entrou no carro, ele me falou: mãe, eu estava até com medo de fazer esse exame. Mas quando a tia chegou e começou a dizer que eu era corajoso, que eu não ia nem sentir e que aquilo ali ia ser bobagem, porque eu era um rapaz corajoso. Ele disse: você acredita que nem doeu muito depois que ela falou tudo isso para mim? Ela me encorajou. Então a gente tem um poder na mão que a gente não tem nem ideia. O poder da palavra. Toda vez que vier aquela vontade de você reclamar, de murmurar, que a gente é tendencioso a isso, né? Reclamar é muito fácil, murmurar, porque você não sabe de minha vida. Você está falando isso porque você não sabe. Kátia colocou aqui, muito interessante o trabalho do Proclínico. Realmente, muito interessante. Eu sou fã do trabalho deles. Essa questão da gente colocar o outro para cima, minha gente, a gente tem, sabe? A gente não tem ideia. Sim, como eu tava falando, porque eu me perdi. Porque Álvaro veio me perguntar um negócio, eu me perdi. Mas deixa eu tomar água, minha gente. Vocês nem quiseram conversar comigo. Eu acabei ficando falando só vendo aqui vocês digitaram. Às vezes a gente pode dizer: você tá falando isso porque você não conhece minha vida, não, minha filha. Você não sabe o que eu passei. Minha gente, tem uma coisa que eu gosto, é conversar com idoso. Quem é paciente de lá do consultório sabe disso. Oi, Meire, bem-vinda, amor. Gosto de conversar com idoso, porque idoso é cheio de história para contar. Amo conversar com a avó do meu esposo, porque ela me conta várias histórias. E às vezes, eu escuto de algumas pessoas isso. Minha filha, eu sou assim porque você não sabe não como foi minha vida. Foi muito dolorosa. Sofri demais. Fui machucada demais. E por isso que eu sou assim. E às vezes a pessoa, desculpa aí a palavra, mas a pessoa é amarga mesmo. Sabe? A pessoa é igual a caju, é doce, mas tem um rançozinho. Então, essa pessoa usa do passado, de tudo que foi feito com ela, para justificar a sua atitude. Aí eu pergunto, minha gente, se essa corrente não for quebrada, ela vai acabar quando? Vai acabar nunca, porque a gente vai passando o azedo para os outros. A gente vai fazendo as pessoas ficarem com um rançozinho. E o último ponto aqui que eu peguei pra gente conversar bem rapidinho, pra gente encerrar, prometo que a gente vai encerrar já já. Já que vocês me deixaram falando, né, só botando aqui, ninguém quis entrar pra conversar comigo, pra aparecer aqui. Todo mundo lindo e ninguém quis aparecer. Tenho certeza que tá todo mundo lindo aí.
são os vampiros de energia. Eu não sei vocês, mas sabe aquela pessoa que você encontra e quando você vê a pessoa vindo, você já se prepara porque você já sabe que o negócio é pesado. A pessoa tá vindo, você já tá se preparando. Você já nem pergunta, se você perguntar, e aí, tudo bom? Pronto. Aí, meu filho, você se prepare, porque vai ser novela mexicana. E muitas vezes a gente tá dessa mesma forma, viu? Não é só os outros, não. É a gente também. Sabe aquela pessoa que chega perto de você e depois que você termina de conversar com ela, você tá esgotado fisicamente. Você tá de um jeito que falta até fôlego. E a pessoa sai da sua presença e ele deixa arrasado. Então, muitas vezes a gente faz a mesma coisa. As pessoas chegam perto da gente. Bom dia. Bom dia por quê? Só se o dia estiver bom pra você, né? Porque pra mim não tá não. Porque diz que isso quer. E a gente detona mesmo. Mete pau, não quer nem saber. E muitas vezes tudo que a pessoa queria ouvir era: nossa, eu não tô muito bem não, mas você, me diga aí como é que você tá. Tem alguma coisa aí? Eu sei que problema todo mundo tem, mas vamos dividir a dor, né? Que aí o negócio fica melhor. Bora contar uma piada, bora jogar pra cima, porque de tristeza já basta. Mas às vezes a gente escolhe não fazer isso. Às vezes a gente escolhe reclamar mesmo. Reclamar é mais fácil, porque o nosso cérebro ele é muito preguiçoso. E ele vai acreditar naquilo que a gente fala, como eu falei lá no início. Né? Se eu dissesse agora para vocês, não pense no elefante azul. Qual era a primeira coisa que você ia pensar? No elefante azul. Porque o nosso cérebro ele não processa esse não. Ele processa o que foi dito. Bum, acabou. Elefante azul. Você pensou no elefante azul. Não tem como. Muitas vezes a gente vai repreender uma criança. A criança está subindo na cadeira. Aí você diz: não suba na cadeira. A criança não vai processar o não. Ela vai entender o suba na cadeira. Entendeu? Então, quando a gente começar a mudar a nossa forma de falar, a gente começar a tirar o não das frases. Aí eu não consigo. Aí eu consigo. Posso ter obstáculos, mas posso conseguir. Ponto. Se a criança que estiver subindo na cadeira, eu disser para ela: desça, você vai cair. Ela vai descer. Se eu disser para ela: se você fizer isso, vai se machucar. Eu não preciso dizer: não faça isso que você vai se machucar. Vamos começar a tirar o não. Quando a gente diz o não, e principalmente em começo de frase, você já está negativando aquela frase. É automático. Seu cérebro vai processar aquilo ali e vai transformar em verdade. Então não tem como. A Dani colocou aqui tudo mais ou menos. Tem gente que sempre responde assim: verdade, Dani. A gente pergunta, a pessoa nunca tá nem mais nem menos. A pessoa sempre tá mais ou menos. Então bora sair de cima do muro, minha gente. E de preferência pro lado positivo. Bora. Tá bom. Alguém teve uma época que tinha a Lady Kate, eu acho que era de um programa de humor, que sempre que perguntavam a ela: e aí, tudo bom? Ela dizia: bom, tá não, mas tá bom. Então a gente começar a responder que não tá como eu queria, mas também não tá, ainda tá melhor do que eu mereço. Que na verdade a gente tá lutando para evoluir um pouquinho. Então, ao invés da gente ser vampiro de energia em algumas situações, vamos ser impulsionador de energia nas pessoas. Vamos despertar o que tem de melhor, para que as pessoas, quando saírem da presença da gente, elas possam dizer: poxa, eu estava até, como a Dani colocou aqui, estava mais ou menos, mas agora eu estou até para mais. Para que as pessoas possam sentir vontade
de estar na nossa presença novamente. Porque eu mesmo não vou mentir, não vou ser hipócrita de dizer que eu gosto de estar perto de quem é negativo. Não gosto. Não gosto. Gosto de estar perto de quem é positivo, minha gente. Gosto de estar perto de quem me faz rir. Gosto de estar perto de quem me impulsiona. Gosto de estar perto de quem quer caminhar comigo. Bora pra cima. Tá difícil, mas bora simbora. Bora um pegando na mão do outro e vamos fazer o negócio dar certo. Né? Quem tá aqui que é empreendedor, empresário, viveu isso nesse tempo. Muita gente tinha tudo para fechar as portas. Mas resolveu inovar. Resolveu, não, eu posso vender pela internet. Dani é um exemplo para mim de superação. Dani inventa tudo para fazer. Então, não fica sem ter o que fazer. Então, vamos ser positivos, vamos jogar para cima, porque no final tá todo mundo no mesmo barco. Se um afundar, vai todo mundo junto. Por mais que você diga, foi fulano, não tem nada a ver. Mas as atitudes que você toma com fulano, uma hora ou outra vai voltar para você. Não tem como. Vai ter uma hora em que vão fazer com você a mesma coisa que você fez. E aí muitas vezes a gente ainda é o coitadinho da história, né? Porque diz, eu não sei o que foi que eu fiz para ser tratado dessa forma. Mas não se lembra, né? Do que fez. Eu mesmo preciso me policiar muito com relação a isso, né? Nessa questão de vamos jogar para cima, porque é muito fácil a gente querer botar o outro para que o nosso ego fique acima e o do outro fique abaixo. Isso não adianta você me dizer que você é bom, porque não é. Isso a gente tá na caminhada todo mundo para tentar alcançar essa tão sonhada sabedoria de compartilhar, essa tão sonhada sabedoria de dizer o outro é a extensão de mim, né? De acabar com esse negócio de viver competindo, de viver nesse mundo Wall Street, em que todo mundo tem que brigar e que é uma guerra e um passa por cima do outro. E exatamente, Patrícia, o mundo dá voltas. Querendo ou não, uma hora a roda gira e às vezes a gente se vê em algumas situações que a gente diz, agora que eu tô entendendo por que tá acontecendo isso, porque quando eu fiz aquilo eu não corrigi, quando eu fiz aquilo eu não pensei. Então, vamos botar esse cérebro aí para acordar de forma positiva. Vamos parar de murmurar, não é fácil, não tô pregando aqui que é fácil, não é. Mas se fosse fácil, não era a vida, né, minha gente? Se fosse fácil, era desenho animado, certo? Então, assim, eu queria agradecer muito a vocês pela participação. Muito mesmo. Espero que da próxima vez vocês possam e queiram aparecer aqui comigo, tá? Vamos jogar pra cima, minha gente. Vamos dizer palavras positivas, vamos viver, vamos elogiar as pessoas, vamos trazer o que elas têm de melhor, tá bom? Beijo, muita gratidão a vocês por tudo.